Salve, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Estou sentindo a presença de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. E quando Ana começou a falar, o meu coração começou a pulsar muito forte. Glória a Jesus. Eu comecei a tremer e até agora Aleluia. estou tremendo. Aleluia. Com as mãos um pouco frias. Glória a porque verdadeiramente o que a irmã falou foi Deus quem revelou a irmã. Glória a O Jesus. Senhor usa a irmã verdadeiramente. Glória a Jesus. Ali Ele vê o nosso coração. E a irmã falando, contando e eu lembrando, né, dos momentos que eu passei, que eu estive muito triste, mas todas as nossas aflições são para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Ele Glória a diz Jesus. que nós somos barcos com tesouros e que precisa ser quebrado para que se revele o tesouro que está dentro. E verdadeiramente é assim conosco. Quanto mais aflições, mais tempestade passamos, mais o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas vidas. Aleluia. Se aperfeiçoa na vida dos outros, ao nosso redor. Aleluia. Porque nós não estamos sendo glorificados, mas sim Deus está sendo glorificado. Glória a Jesus. Aleluia. Paulo, ele disse que ele só não queria que ele morresse agora por causa dos irmãos. Mas ele sabia que a vida dele pertencia a Deus. Paulo, quando ele foi Glória Glória a antes Jesus. a Herodes, louvado seja Herodes, em Atos, capítulo 26, Glória a Jesus. Aleluia. que ele compareceu ao julgamento que os judeus tinham feito uma denúncia contra Paulo, por Paulo pregar o evangelho. Sabemos que Paulo, ele era antigamente servente à lei de Moisés. Ele servia a lei de Moisés e, como sabemos, Deus, nos 10 mandamentos, ele proíbe a adoração a outros deuses. E vemos em todo o Antigo Testamento que Deus fala que ele é só um. Porém, Deus fala que ele é só um, mas ele está querendo dizer que existem 3 pessoas. É a Trindade Santa. Glória. Os 3 são Deus. Glória a Os 3 Deus. são Deus. Por isso que ele dizia: eu sou o único Deus. Então, vemos na criação, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não disse: eu irei fazer o homem a minha imagem e semelhança, mas se fazermos a imagem e semelhança. E então, vemos que Deus, ele é 3. Jesus e o Espírito Santo. Só que os judeus confundiram isso e não observaram as profecias do Messias, e acreditando que as promessas de libertação ao povo de Israel eram materiais e não espirituais. Então eles acharam que os Messias ainda há de vir. Mas o Messias já veio. E no encontro que Paulo teve com Jesus lhe diz, no versículo 17 do capítulo 26 de Atos: livra-te deste povo e os judeus, e que agora te envio para lhes abrir os olhos das trevas, os converteres à luz do poder de Satanás, a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim.
Jesus chamou Paulo para pregar a remissão de pecados, pregar o Evangelho de Jesus, a salvação de Jesus e ser testemunha de Jesus Cristo. Aleluia. Nós somos testemunhas de Glória a Jesus Cristo. Deus. E Agripa, ele diz, no versículo 28, ele diz: e disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: provera a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Paulo, ele estava falando que Agripa, ele queria ter um coração duro. E vemos aqui que ele diz: quase me persuades a tornar cristão. Agripa pode se interpretar que ele estava zombando de Paulo, ou ele estava ali confirmando que o testemunho que Paulo contou era verídico e o Espírito Santo estava tocando no coração dele. Nós vemos pela resposta de Paulo que parece que Agripa ainda estava receoso em viver uma vida com Cristo. Então Paulo diz: por pouco ou por muito tempo. Então vemos o que? Que devemos evangelizar as redondezas, devemos pregar o Evangelho de Jesus, não devemos impedir a obra de Deus nesta terra, Aleluia! porque o Senhor está voltando Glória a Deus! para salvar a igreja, para salvar aqueles que aceitaram Jesus. Jesus, ele é o Salvador. Isso todo mundo sabe, mas por que não vive uma vida sincera com Deus? Por que não vive uma vida de verdade com o